Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Meia hora de conversa com Donald Trump foi o suficiente para que o presidente Lula comemorasse como se tivesse feito um gol de placa hoje. Donald Trump elogiou o diálogo, prometeu novos encontros e Lula já tratou de pediu retirada de tarifas, pediu reaproximação política e até uma linha direta com o republicano. Mas o entusiasmo pode durar pouco. Trump escalou linha dura Marco Rubio para negociar, o que em termos diplomáticos significa mais ou menos o seguinte: foi bom te ver, mas agora quem fala contigo é o meu pitbull. Enquanto isso, no Brasil, Lula tenta aproveitar o clima de amizade internacional para turbinar a sua própria campanha interna. Depois do imposto zero, vem aí o ônibus com tarifa zero, uma proposta de transporte público gratuita para todos, bancada, claro, pelo contribuinte. Para debater esses e outros assuntos de relevância de hoje, eu convido você para vir com a gente para a última análise que está começando. E tem aqui no estúdio a presença do Deltan Dallagnol. Salve, Dallagnol, tudo bem? Gani Tosi, Pio, André Marcília, prazer estar com você que está aí nos acompanhando também. Temos um convidado aqui, o professor José Pio Martins, economista, que está aqui presencialmente também nos estúdios do Última Análise. Tudo certo, Obrigado, Tosi. É um prazer estar aqui com o Deltan, Marcília. Salve, André Marcília. Tudo bem, Marcília? Tudo ótimo. Cumprimento meus colegas, toda a audiência. E um prazer, sempre, começar a semana ouvindo a sua voz, Tosi. Que romântico. Olha, isso está quase com a química lá do Trump e do Lula. Tem uma química aí. É para dar o gancho. Para dar o gancho, exatamente. Pois olha, mais umas peças foram movidas hoje no xadrez geopolítico e diplomático entre Brasil e Estados Unidos, que estão com as relações esfriadas em função do tarifácio de 50% aplicado pelo governo de Donald Trump. Vamos ao que publicou o presidente americano logo após a reunião por videoconferência que ele teve com o presidente Lula. Ali, ó. Esta manhã tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre os nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa. Nossos países se darão muito bem juntos. Essa é a manifestação do Trump. Ele foi bastante telegráfico, né, como a gente viu no comentário, repetiu o tom amigável e otimista sobre a relação entre os dois países. Mas vamos ver também como que o governo Lula divulgou a conversa. A nota imprensa destaca que, em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. E segue a nota. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantém superávit na balança de bens e serviços, solicitou a retirada de sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na cúpula da ASEAN, na Malásia. Reiterou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. E os dois presidentes trocaram ainda telefones para estabelecer via direta de comunicação. Bom, a gente vê aí, e eu começo perguntando para vocês, o que chama a atenção do que foi divulgado, de uma parte e de outra, né, pelos dois presidentes. Que pontos vocês sublinhariam dessa conversa e por que, como interpretar? O Trump, de próprio punho, fez uma manifestação na rede Truth Social dele. E o governo brasileiro preferiu uma nota à imprensa, Deltan. O que me chamou a atenção é que Lula não começa a sua nota pedindo desculpas por ter mentido para o povo brasileiro, já que antes ele dizia que os americanos não queriam conversar, que não existiam portas abertas, e agora bastou combinar uma ligação para ele ser atendido diretamente pelo próprio presidente americano. E eu passei o dia vendo a imprensa, a grande imprensa, comemorar, e claro que nós todos queremos que as tarifas comerciais, os tarifácios vão a zero. Todos nós queremos isso. Mas eu não vi nessa conversa em si razões para comemorar. Por quê?
porque o que aconteceu foi simplesmente o agendamento de novas conversas, ou seja, foi uma reunião para marcar uma nova reunião. Uma nova reunião que pode acontecer agora nessa cúpula dos países asiáticos, pode vir a acontecer aqui na COP30, o mesmo Lula se dispôs a ir à Casa Branca para conversar. Mas o que de fato saiu dessa reunião foi o compromisso de que os seus números 2, no caso dos Estados Unidos, o Marco Rubio, secretário de Relações Internacionais, que é uma espécie de ministro das Relações Internacionais, e do lado brasileiro, o vice do Lula, Geraldo Alckmin, vão seguir essas conversas, essas tratativas. E quando a gente olha para esse cenário dos dois seguirem em conversas tratativas, a gente vai ter uma série de óbices, olhando para quem é Marco Rubio e para a resistência que ele tem em relação a Lula, ao regime de tendência socialista, a visão socialista de Lula e a resistência que ele tem aos abusos que vêm sendo praticados no Brasil, quer quando a gente fala de censura, quer quando a gente fala dos abusos contra a família Bolsonaro. Então, vai ser uma conversa difícil aí pela frente, Tosi. Professor Pio Martins, o senhor até andou estudando o tema aí, algumas leis e a própria biografia, né, do Donald Trump, que explica um pouco o comportamento dele e não traz muitas boas ilusões para quem se ilude muito com esse momento da conversa. Olha, eu na verdade até tenho sugerido para amigos, alunos, pessoas com quem eu converso, o seguinte: se você quer entender alguma pessoa e ela é uma pessoa pública exposta, conheça. É aquela história de se colocar no lugar do outro. Existe uma biografia chamada Arte da Negociação, que é do Trump e sobre o Trump, porque uma parte foi ditada por ele conta a própria vida. É uma biografia antiga, foi escrita em 1987, que foi atualizada agora. E eu li esse livro para tentar entender. Mas deixe-me dizer uma coisa. O primeiro ponto que eu observo a respeito desse encontro é mais ou menos como um casal que arrumou uma briga relativamente feia. Um lado ficou reclamando, o outro ficou calado e, de repente, conseguiram trocar um telefonema para marcar um encontro a fim de discutir a relação. Agora, deixa eu começar dizendo uma coisa diferente da economia. Eu já vou entrar na economia. Eu tenho aqui um livro que é interessante, que são aquelas 48 leis do poder, do Robert Greene, em que ele diz o seguinte: eu estava olhando e o Trump usou 3 leis, são 48 leis do poder. A lei número 8 diz o seguinte: faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. O Trump fez isso, até com as próprias tarifas e também com aquela isca lá do encontro de 39 segundos. O Trump usou também a lei número 9, que diz o seguinte: vença por suas atitudes, não discuta. O Trump simplesmente, dia 2 de abril, quando apresentou as tarifas, o Brasil não estava punido naquela tabela, naquele flip chart, aquela lista. O Brasil tinha uma tarifa de 10% para os produtos que o Brasil importa e para os que ele exporta. Era 10%. Na verdade, os 40% foram colocados, os 40% adicionais, que elevaram as tarifas para 50%, isso foi colocado em julho. E a carta que veio não foi por razões econômicas. A primeira questão que está lá é agressão a direitos humanos, perseguição política, e ele cita especificamente a perseguição ao Bolsonaro. Então, supostamente não, o governo americano declarou que as razões do tarifaço foram razões políticas, de direitos humanos, secundariamente razões econômicas. Até porque, deixa eu já aproveitar aqui o seguinte: existe uma outra lei, número 12, que essa lei do poder, que o Trump também usou, que diz o seguinte: use a generosidade seletiva para desarmar sua vítima. Quando ele elogiou o Lula lá, ele quebrou todo o discurso do Lula lá nos Estados Unidos. E o Lula transgrediu a lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Então, veja, se você olhar a questão econômica, economista tem um problema, né? Fala número demais, percentual demais e confunde a compreensão. Mas vamos lá. Existe uma excessiva valorização dessa questão do comércio Brasil-Estados Unidos. Só para dizer muito rapidamente, o Brasil produz anualmente 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, esse é o PIB brasileiro. O Brasil tem um comércio com os Estados Unidos que é mais ou menos o seguinte: porque você tem a balança comercial que retrata as importações e exportações de mercadorias tangíveis, mas você tem a balança de serviços. Quando você pega a balança comercial, o Brasil tem um déficit de 7 bilhões de dólares por ano com os Estados Unidos. Isso é um comércio de 40 bilhões. O Brasil exporta 40 bilhões para os Estados Unidos e importa 47.
Isso dá 1,8% do PIB brasileiro. Nem é muito. É claro, quando você pega os produtores de suco de laranja, os produtores de calçados, os produtores de madeira MDF que exportam, eles sofrem se existe um aumento de tarifa de 10% para 50%. Mas, no geral, no Brasil não é relevante. O déficit substancial que o Brasil tem com os Estados Unidos é na balança de serviços. Quando o Brasil paga para usar GPS, GPS é uma empresa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e aí o pessoal pensa que GPS é apenas um negócio de achar endereço. Não, é uma coisa muito mais complexa. Quando você usa Starlink, todo esse sistema de satélites, isso está na balança de serviço e não está no tarifaço. Na balança de serviço, o déficit brasileiro é 14 bilhões de dólares. Quando juntar as duas, o Brasil tem um déficit de 21 bilhões. Esse é o ponto. Pois bem, aquele tarifaço supostamente pegaria os produtos que estão na balança comercial, que dão 40 bilhões de dólares de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Porém, o governo americano publicou uma lista com 694 produtos que ele retirou daquela pauta de exportação anual brasileira, que dá os 40 bilhões de dólares. Então, a parte das exportações brasileiras tributadas por essa tarifa de 50% são 22 bilhões de dólares. 1% do PIB de 2 bilhões e 200. É claro que eu estou falando em estatísticas macroeconômicas, volto a insistir. Para aquele sujeito que produz aqui no Paraná, MDF, madeiras compensados e exporta, para ele pode significar até a falência da empresa. O Trump, na verdade, pegou um problema econômico que é relevante e para os Estados Unidos não é muito pequeno, porque o produto interno bruto deles é de 29 trilhões de dólares, do Brasil é de 2.200. Então, na balança comercial deles, esse tarifaço não vai dar grandes receitas lá para os Estados Unidos, não. Exatamente por isso a justificativa para a imposição do tarifaço não foi na carta que enviaram ao governo brasileiro, não foi o argumento econômico, não. Eles nem trataram do argumento econômico. Tanto é que eu diria o seguinte, a rigor, se você pegar todas as razões pelas quais os Estados Unidos, eu vou encerrar já essa parte introdutória, impuseram as tarifas, você percebe que as razões econômicas estão naquele documento do Stephen Mayne, que é o presidente do Conselho de Consultores Econômicos, que tem 41 páginas em inglês, chamado lá o Acordo de Mar-a-Lago. Quando você olha aquilo, esse tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil ajuda quase nada os Estados Unidos. Muito pouco. Mas para o Brasil é relevante pela diferença de tamanho. Então, no fundo, é isso. O Trump usou esse tarifaço para atacar um problema econômico pequeno, em tese, um problema grande de político, direitos humanos, perseguição, essa coisa que nós já sabemos. Só relembra ali qual que foi a última lei que você citou ali que o Lula teria desconsiderado a lei desse autor? O Lula desconsiderou. Não agredir, não ofender. Ah, não ofender a pessoa errada. Não ofender. Errada, isso. Não, tudo bem, é isso. Eu Porque, queria... só uma observação, eu já falei muito, porque depois no dia 2 de abril, quando veio a tarifaço, o Brasil não foi afetado. No dia 9 de julho é que foi anunciada a tarifa de 50%. Mas o Lula já vinha falando, digamos aí, contra o dólar, já vinha propondo nos BRICS que o dólar fosse substituído como moeda padrão internacional. Aliás, sem o apoio público da Rússia e sem o apoio público da China. Ele ficou no pincel ali, porque ele achou que o Xi Jinping e o Putin fossem apoiá-lo. Ficou ali elogiando Hamas, ficou ali contra Israel, ficou ali contra os Estados Unidos terem invadido o Irã. Quer dizer, ele foi provocando. Dia 9 de julho veio o tarifaço. O tarifaço nosso foi dia 9 de julho, não foi dia 2 de abril. 2 de abril foi aquele que pegou 150, 160 países. Deixa eu ouvir o André Marcília. Marcília, é quase como um casal, como alguém comentou aqui, né? E está ali tentando se entender depois de uma briga. O problema é que a DR, né? Essa DR que haverá entre o Trump e o Lula mal começou, né? Na hora que vierem as perguntas nessa DR, vai ser difícil esse casal se entender. Logo que o Haddad hoje se pronunciou, né, dizendo que não iria se pronunciar, é incrível, né? É mais ou menos isso. O Haddad se pronunciou dizendo que não iria se pronunciar, apenas falaria por nota oficial. Aí veio uma nota oficial contando que houve uma reunião para marcar outra reunião. Acho que é a história do que tivemos hoje. Uma espécie de nonsense metalinguístico, algo assim.
o que me parece mais, sobretudo nessa nota oficial, né, que saiu, é que eles também designariam o Rubio já estava designado, então isso também é mais uma coisa que já não é uma informação velha, e que o Alckmin seria alguém que também faria as tratativas. Também é uma notícia velha, porque o Alckmin já era mesmo a pessoa a fazer as tratativas, até porque o Alckmin é o único ali que fala inglês e não tem muito como ser qualquer outra pessoa. Então, eu creio que é isso, é uma demonstração de uma reunião, e no mais, né, disseram que eles ficaram 30 minutos conversando sobre uma química, a vida entre eles, de 39 segundos. Aí sim me parece uma coisa de casal, mas de casal novo, né? Na balada, sabe? Casal de quando você tem 15 anos, você tá com bastante assunto e você suporta ficar ouvindo o outro falar qualquer coisa, você fica lá 30 minutos falando sobre a química que você teve no encontro, né? Sobre o perfume. Sentimos o perfume um do outro em 39 segundos, aí você fica 30 minutos falando sobre isso. Mas isso depois dos 15 anos, ninguém mais suporta. Então é óbvio que isso não é verdade. O que aconteceu mesmo nesse encontro parece que foi só uma aproximação que não foi do Brasil, que sequer foi tentada pelo Brasil. A própria nota diz que foi o Trump que ligou. Então é outra demonstração nossa de falta de qualidade do ponto de vista diplomático bastante séria. Me chama a atenção também o que eu vi na imprensa. Eu vi alguns canais de emissoras, dessas emissoras que têm bastante contato mesmo com o governo, praticamente até são o governo, e uma dessas jornalistas que chegaram a mencionar que o Lula estaria ali nessa reunião primeira, brifado pelo STF. Literalmente disse isso, que o Lula falou das sanções, e ao falar das sanções, obviamente, disse ela, foi brifado, foi após se alinhar o assunto com ministros da Suprema Corte. Então, isso acho que mostra duas coisas. Primeiro, que a gente não está falando de tarifas comerciais, esse não é o tema. Até porque, se esse fosse o tema, não seria com o Rubio. O Rubio não é a pessoa que trata de questões comerciais dentro do governo norte-americano. O Rubio é quem trata de questões de, enfim, vamos dizer assim, política internacional. Então, se a questão fosse tarifa, essa bola não estaria nem antes e nem depois e nem agora com o Rubio, não permaneceria com o Rubio. Ao estar com ele, está claro que o ponto é liberdades. Essa é a grande questão, essa é a moeda. E essa é uma moeda que o Lula não tem, por isso que ele realmente precisava estar alinhado e brifado pelo STF, que é quem tem essa moeda. Hoje as liberdades são sequestradas em razão do STF. Então, é disso que me parece que a parte importante da reunião é essa parte que ninguém contou, pelo menos na nota oficial, que o Lula brifou-se com o STF e que falou de liberdades e, de alguma maneira, isso vai ter alguma sequência possível a partir da conversa com o Rubio. Agora, é chocante, né? Porque nós estamos aqui diante de um governante, que é o Lula. É bom explicar, quando a gente fala governante, que é o Lula, nesse caso estou me referindo ao Lula, mas que é um governante de papel, né? É um governante como uma rainha da Inglaterra, é um governante em formato de adereço. Quem governa mesmo é o STF. Se alguém duvidava disso, parece claro, se ele se brifou com o STF, segundo a imprensa, para ter essa conversa, eu acho que não resta mais nenhuma dúvida até ao maior dos incrédulos. Marcília chamou atenção para esse ponto de desacordo das notas, né? Enquanto Trump disse que o foco da conversa, ele afirmou, foi economia e comércio, o Lula trouxe o tema político, disse que pediu a retirada das sanções contra as autoridades brasileiras. Isso sequer foi citado pelo Trump, já começa aí um desacordo, né? Porque o Trump coloca a questão política, a questão da perseguição judicial como um fator para a negociação. Se querem conversar sobre o comércio, vamos conversar sobre o comércio, mas num segundo momento
não haverá como não enfrentar essas questões que estão pendentes, né? Deixa eu só falar aqui sobre o otimismo dos petistas após a conversa entre Lula e o Trump. Sobre esse otimismo, veja o que disse o jornalista Brian Winter, que é um especialista sobre assuntos latino-americanos e diretor da revista America's Quarterly. Aqui, ó. Sobre a ligação entre Trump e Lula desta manhã, os brasileiros acham que correu bem, mas nomear Marco Rubio como homem de ponta de Trump, ou ponto de contato, é o caminho mais difícil para o Brasil. Ele é um cético de longa data em relação a Lula e pode insistir em demandas relacionadas à Venezuela, China e muito mais. Não foi por acaso, né, Deltan, que, como disse o Marcília, escolheu-se o Marco Rubio e não o diretor de comércio do governo americano. Sim, a gente tem que lembrar quem que é Marco Rubio. Marco Rubio é um cidadão cubano-americano que veio de Cuba para os Estados Unidos em busca do sonho americano e que conhece a realidade da ditadura de Cuba. Ele foi a favor da sanção contra aqueles que sustentaram o programa Mais Médicos, transferindo bilhões do Brasil para Cuba, o que sustentou a ditadura cubana. Mais ainda, quando a gente olha a história de Marco Rubio, ele é da ala ideológica. Ele era contra o avanço do progressismo e se manifestou a favor de barrar o avanço da China na América Latina. Marco Rubio, ainda quando ele era senador, ele pediu a punição de Alexandre de Moraes. Então, se tem alguém lá no governo americano que conhece os abusos de Alexandre de Moraes, que sabe da ideologia que Lula sustenta, do apoio dele a ditaduras de esquerda, a Venezuela, a Cuba, essa pessoa é Marco Rubio. Aliás, foi Rubio que sustentou a aplicação das sanções Magnitsky contra as autoridades brasileiras. Isso mesmo contra a resistência do secretário de Tesouro americano, que foi quem assinou as ordens. O estudo e a decisão sobre as ordens passaram tanto por ele como para o secretário de Tesouro americano, sendo depois determinadas pelo próprio Donald Trump, mas o secretário de Tesouro americano ele tinha sido contra. Ele tinha entendido que ali ia ser um desvio da atuação, da aplicação da lei Magnitsky, mas Marco Rubio defendeu isso de modo muito forte. Ou seja, a gente tem em Marco Rubio alguém que conhece o Brasil, conhece os problemas atuais do Brasil, conhece os abusos que acontecem, a censura que acontece, a aliança que o Brasil tem feito em relação a ditaduras que são inimigas dos Estados Unidos, são anti-americanas, como Irã, Cuba, Venezuela, Rússia, China. E Marco Rubio vai se portar de acordo ao longo dessa negociação. Então, se alguém tem a esperança de que o assunto Bolsonaro, o assunto censura, o assunto STF não seja trazido para a mesa, se alguém tinha esperança, essa esperança eu acho descartada. Eu não acho que tenha como avançar essa conversa sem que ele traga isso para a mesa. De todo modo, o próprio Lula se comprometeu com o STF de colocar isso na mesa. Isso pode ser um óbice muito grande para o avanço das negociações. E quando eu olho também, Tosi, essa conversa que aconteceu, eu acho também que ela foi superdimensionada num outro ponto. A narrativa que veio foi de que foi uma conversa de 30 minutos. Mas quando você tira ali o time in translation, né? O tempo que foi gasto com a tradução, porque Lula não conversou inglês, certamente. Quando você tira esse tempo, você já reduz aí para 7 minutos. Quando você tira ainda o tempo gasto ali, vamos usar as palavras deles, na química, esse tempo vai se reduzir significativamente, talvez para metade desse tempo de conversa. Porque como eles relataram, a conversa envolveu, por exemplo, um diálogo sobre o fato de que os dois estão caminhando para fazer 80 anos, de que Trump disse, eu tenho energia de 40 anos e por aí vai. E se você for reduzir, isso aí deve ser uma conversa de 7 minutos. Uma conversa de 7 minutos é 3 minutos e meio para cada lado, uma conversa bastante curta. Eu não acho que teve ali um grande avanço. Como o Marcília bem colocou, o Pio bem colocou, a gente está colocando aqui desde o começo, foi basicamente uma conversa sem grandes novidades, uma reunião para marcar uma reunião, designando as pessoas que todos nós sabíamos que já estavam designadas, e do lado americano, Marco Rubio, o que aliás gerou uma preocupação nos empresários brasileiros que têm a expectativa de uma solução para esse impasse. Jamil Chad, que faz uma cobertura internacional, alguém que está à esquerda, né, na grande mídia e tem uma visão mais à esquerda, ele colocou que a designação do Marco Rubio levantou uma grande preocupação dentre os empresários brasileiros. Pois olha, desde que as sanções foram anunciadas, o presidente Lula se agarrou, né, contra esse inimigo externo, o Trump, para fazer bravatas, defender a soberania nacional
e até conseguiu melhorar a sua produtividade. Será que, e tem também, se a gente olhar para a realidade americana, parece que o preço da carne e do café subiram lá, alguém fala que poderia até estar pressionando a inflação, não sei se chega a tanto, né? Mas enfim, café e carne são produtos de uso diário, de uso essencial. Será que a mudança de tom do Donald Trump ao lidar com o governo brasileiro pode ter a ver com uma mudança também de estratégia, no sentido de que quem faz a leitura dos efeitos das medidas de Trump, alguns podem imaginar que o Lula se favoreceu, está se favorecendo, está subindo nisso como um trampolim. Pode ser um primeiro caminho, Marcília, para talvez ajustar, calibrar essa estratégia do Trump para não favorecer tanto o Lula, porque por enquanto a esquerda, o governo Lula está achando que está surfando na onda, né? Eu não sei se realmente acha que está surfando na onda. Eles contam isso, né? Vamos lembrar que o Lula está em campanha eleitoral. O Lula já não é muito bom de falar a verdade quando não está em campanha. Quando em campanha, aí fica realmente um negócio bastante fora do comum. Então, é difícil saber se aquilo que está sendo dito ou demonstrado, né, é uma demonstração de força para inglês ver, ou para americano ver, ou para brasileiro que vota ver, ou se realmente eles acreditam nisso. Eu acho que está claro aqui que quem chamou para essa dança foi o Trump. Veja, essa história da química é uma mentira, não teve química nenhuma. Eu duvido que eles tenham trocado. O Trump deve ter falado alguma coisa, o Lula não entendeu e eles foram cada um para um canto nesses 39 segundos. E aí o Trump chamou para a dança. Olha, rolou uma química, ele que chamou para a dança. O Lula, quando teve esse episódio ali na ONU, o Lula fez uma cara de assustado, ele não sabia nem do que estava acontecendo. Não foi bilateral essa empatia. O Trump muito provavelmente programou. Eu não estou aqui querendo criar uma narrativa em que eu acho que o Trump é genial. Não é isso, não. É que é o outro lado que é muito fraco, né? Então, o Trump viu que a coisa ia degringolar e chamou para dança. Olha, nós nos demos bem, vamos conversar e tal. Você acha mesmo que foi uma conversa incrível que teve hoje? Não. O Lula ficou sem saída, ele teve que fazer essa conversa, ele vai ter agora que dar sequência a essa conversa, e as cartas estão com o Trump, porque o que nesse cenário, né, o Lula tem a ganhar, vamos dizer assim. O Lula, ele restabelece algum tipo de normalidade e estabilidade aqui dentro do Brasil, ou agora vai ficar muito chato para ele. Eu não acho que o Lula esteja com carta nenhuma. Todas as cartas estão com Trump. Os norte-americanos, os eleitores norte-americanos estão nem aí porque o que o Trump vai fazer com o Brasil. Poucos se importam com isso. Então, a carta a obrigação disso dar certo é toda do Lula. Se der certo, bom, aí o Lula vai poder contar que ele salvou o Brasil. Mais um aí para salvar o Brasil sem ter salvado. Mas vai poder contar. Se der errado, ele vai ficar muito mal. Então ele vai ter que contar que está dando certo, ele vai ter que contar que foi ele que fez, ele vai ter que contar que ele... E ele vai ter que se esforçar minimamente para não perder a possibilidade de seguir contando que deu certo. Então, assim, o Trump tinha uma situação que era a de o Lula contar que os Estados Unidos eram um malvado, eram um vilão e estavam impedindo o contato com o Lula. E os americanos estavam sendo imperialistas e não queriam falar com ele. Bom, agora não. Agora o Lula vai ter que contar que ele está vencendo os imperialistas e que ele, portanto, está botando o Trump na parede, etc, etc. Mas ele não vai poder cortar a via negocial, porque se ele cortar a via negocial, as pessoas vão olhar para o Lula e falar, pô, mas cortou a via negocial porque você foi burro e não conseguiu manter uma linha negocial aberta pelo adversário. Então, é isso, essa me parece a grande sacada dessa história toda. O Trump tem o Lula na mão, que é saber que o Lula não pode sair da mesa. O Lula não quer sentar na mesa porque tem medo de ser exposto, como o Zelensky foi. Mas ele não pode sair da mesa. Se o Lula sair da mesa, ele vai ter de se haver com o seu eleitor, que vai virar e falar, escuta, o que aconteceu lá que você saiu da mesa? Ah, mas é que o
o imperialismo. Sim, mas você estava na mesa. O cara disse para você que estava tudo bem, disse que gostou de você e você saiu da mesa. Então, o Lula ter de ficar obrigatoriamente na mesa me parece a grande cartada. Quem tem a grande cartada é quem obriga o outro a ficar na mesa. Quem não pode sair da mesa é a parte que está fragilizada numa negociação. Fico imaginando numa eventual conversa no tete-a-tete presencial, e talvez o Trump fale assim, ó, vamos falar sobre comércio e economia, aqui os 10% da tarifa. Esses 10% são sobre comércio e economia, como eu sempre avisei. Os outros 40% são por causa de outros detalhezinhos, né? Eu deixei bem claro na minha carta, podemos até rememorar a carta, né? Ele vai dizer assim, olha, os outros 40% eram uma retaliação ao regime de perseguição judicial, censura, ordens ilegítimas e secretas do STF, e também contra medidas do governo brasileiro que interferem na economia dos Estados Unidos, regulação de redes, ordens contra empresas americanas. São outros 500, né? E eu acho que ele não há sinalização de que a conversa não vá girar nesses termos dos 10% e dos 40%. Professor Pio. O que eu penso é o seguinte, essas tarifas não serão alteradas por razões econômicas, a não ser muito pontualmente. Vou dar um exemplo. Há produtores de frutas no Brasil que produzem espécies adequadas à industrialização por um tipo de máquina que só o cliente nos Estados Unidos tem. Então, o cliente dos Estados Unidos precisa dessa matéria-prima produzida no Brasil, da fruta, e o produtor brasileiro só pode vender para aquele cliente norte-americano, porque aqui no Brasil não tem uma máquina adequada àquele tipo de fruta. Então, esse tipo de problema específico vai ser resolvido. Tanto é que já começou, porque eu citei aqui, no dia 9 de julho, quando a tarifa foi anunciada em 50%, falou-se que isso incidiria sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Entretanto, rapidamente, os Estados Unidos fizeram uma lista de 694 produtos e retiraram das tarifas, mas por interesse deles. Avião, por exemplo, por interesse deles, não por interesse nosso. Foi um interesse econômico da economia norte-americana que pediu para o governo norte-americano tirar e ele tirou. Então pode ser que um ou outro produto adicionalmente venha a ser isentado, mas no todo não. Por uma razão, Tosi. A questão é o castigo em forma de tarifa, em forma de tarifaço, não é por razões econômicas para eles. Então, eu acredito que, enquanto o Deltan explicou aí quem é que foi colocado para negociar com o Alckmin, vai entrar na negociação, o Marco Rubio. Não foi secretário de Tesouro, não foi o Schiffmeier, que é lá do Conselho de Consultores Econômicos, não foi com o chefe do comércio exterior deles, nada disso. Então, para mim, essa é a questão. Você tem um tipo de castigo, coloquemos assim, por razões que não estão ligadas especificamente à essência do castigo, que é a economia. Tosi, você me permite, queria aproveitar que o Pio deu uma estudada no livro do Trump, para ele nos trazer alguns insights a partir do livro. O que você acha que o Trump está fazendo? Como é que o livro dele é um livro sobre negociação, como ele se porta, como negociar melhor, e o que você, olhando para o livro, você aplica que ele pode estar fazendo nesse momento? Eu costumo dizer o seguinte, nós seres humanos somos movidos por nossas emoções, e quando somos provocados, nós temos reações em função de nossas emoções, e somos movidos por uma razão técnica. O Trump, eu termino aquele livro lá dizendo o seguinte, ele é uma máquina de adotar atitudes segundo a conveniência. E é uma coisa curiosa que me chamou a atenção, a preocupação que ele tem o tempo todo de inspirar, até nos adversários, duas reações. O adversário acreditar que ele é honesto, que ele cumpre o que fala e que ele, na verdade, não agride, a não ser em cima de questões técnicas. Então, há situações... Bom, vamos lá. Ninguém sai do Brooklyn, um lugar pobre, que tinha um pai que fazia casinhas pequenas, vai para Manhattan e se torna um grande construtor, um grande empresário do setor imobiliário, fica bilhardário lá, vira presidente dos Estados Unidos 2 vezes. Alguma coisa tem. Então, ele, na verdade, é o seguinte, ele é uma máquina de negociar e talvez ele não fale uma palavra além do necessário para ter um bom retorno. Eu acho que o Trump é o seguinte, não tem, digamos assim, nenhum deslize dele por emoção. Os deslizes que ele teve por emoção, em toda a carreira dele, ele confessa. Olha só. Ele confessa todos os deslizes.
e o tempo todo aprendendo. Então, é o tipo de interlocutor muito difícil, justamente para um interlocutor que seja despreparado e bagunceiro, como são os interlocutores brasileiros, né? Então, eu digo, o adversário é feroz. Tudo é estratégia. Tudo. Ou seja, você está falando que é uma pessoa extremamente disciplinada, é alguém que sabe negociar, sabe se impor, tem uma imagem que ele propositalmente ele busca gerar no adversário, na pessoa que está negociando com ele. E, debaixo dessa leitura, o que aconteceu na ONU, quando ele encontrou Lula e mandou um recado dizendo que tinha gostado do Lula, que a química tinha sido boa, na tua leitura não teve palavra vã. Isso foi tudo intencional, com o objetivo de alcançar um resultado pré-determinado e intencional, é isso? É isso. Tem uma passagem muito rapidamente que é muito interessante. O prefeito era o tal do Ed Koch, né? Acho que era esse o nome dele. E tinha lá um sujeito da área de urbanismo. E tinha um problema com a pista de patinação no Central Park. E o Trump comprou uma área lateral, Central Park, e fez. Hoje é lá uma área imensa de habitação. E tanto o prefeito quanto o secretário dele lá se tornaram meio que inimigos do Trump. Terminou a administração dos dois, eles amando a ele. Amando no sentido de amor. Então, você lê o livro é o seguinte, tem uma parte que é ditada por ele, porque tem um segundo autor, dele com o outro. Ele não escreveu, evidentemente. Mas então eu digo o seguinte, é o tipo de adversário que se eu tivesse que negociar, eu tentaria evitar. Porque não é fácil. Ele conseguiu que o prefeito de Nova York e o responsável por toda a área de aprovação de plantas e urbanismo lá em Nova York, que no começo eram quase que inimigos dele, ele saiu, terminou a administração, tendo obtido todas as licenças que ele quis, todos os apoios que ele quis, e ainda sendo literalmente amado pelos dois que eram inimigos dele. Então, ele é uma máquina de negociar, mas sabe também usar a emoção a favor dessa máquina. É como aquela história do Isaac Asimov, que tinha o robô lá, né? Eu, robô. Eu acho que é uma... E bem isso mesmo que você disse. Cada palavra que ele fala tem uma função. Nada é solto ao léu. Talvez até quando ele finja uma emoção, um choro, uma explosão, digamos que até o descontrole dele é controladamente planejado. Olha só. Bom, vamos agora, acho que girar o assunto aqui. Deixa eu ver aqui o que temos. Passa um pouquinho ali para o próximo assunto, faz gentileza ali, que agora vamos sair do Trump, vamos para um outro assunto aqui. Enquanto o Trump, queria lembrar, enquanto o Trump vai ajustando as estratégias, né, para lidar com o governo de esquerda no Brasil, o presidente Lula só está pensando na reeleição. Após a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, Lula agora aposta em mais um pacote de bondades. Ele quer avançar com o fim da jornada 6x1 e pretende propor ônibus de graça para todo mundo. Isso mesmo, transporte público, ônibus de graça. Lula encomendou ao Ministério da Fazenda um estudo sobre a viabilidade dessa política pública e quer colocar o tema na mesa ainda neste ano, claro. Tem pressa por causa das eleições. Antes de entrar propriamente na viabilidade econômica da proposta, tem aí o lado político, né? Esse tipo de projeto, de proposta em ano pré-eleitoral não deveria ser denunciado como puro e simples estelionato, né? Ficar prometendo transporte gratuito para todo mundo há um ano da eleição. Estamos há um ano da eleição justamente agora, em outubro. São medidas populistas. Populistas, Tosi. Populistas em que sentido? Populista no sentido que ele está jogando para o povo, está querendo ganhar a aprovação popular a qualquer custo, fazendo coisas que tecnicamente, em princípio, não são viáveis. Por quê? Porque o que ele está fazendo é aumentar custo, sem reduzir os seus gastos, sem reduzir os gastos do outro lado. Ele está aumentando despesa de um lado, aumentando despesa, e isso vai estourar. Vai estourar onde? Vai estourar em juros exacerbados, em mais empréstimo ou em aumento de impostos. E vamos lembrar que a Gazeta do Povo fez um levantamento e até o começo do ano, Lula tinha aumentado ou criado impostos 24 vezes, uma vez a cada, em média, aí, cerca de 37 dias. Então, o que a gente vê é um descontrole fiscal. Quando Lula propõe essas medidas, e não são só essas, não, viu, Tosi? Tem uma outra também. Lula vai lançar agora um programa para a reforma da casa própria. É uma espécie aí de adendo da Minha Casa Minha Vida. E olhem só que curioso, ele vai lançar onde? Em São Paulo.
E quando os interlocutores do governo foram perguntados sobre, por que em São Paulo? Ele disse, olha, vamos lançar no palco do nosso adversário. É exatamente o que você disse, eles estão pensando na eleição. E esse programa ele vai ser financiado com mais bilhões e bilhões aí em subsídios a juros, em custos que vão ter para o erário público para essas reformas às casas próprias. E aí você trouxe outras duas promessas, vamos dizer assim, outras duas benesses que vão ser feitas aí para o Lula. Uma delas diz respeito à redução à tarifa zero dos ônibus em todo o Brasil. Essa é uma medida que tem sido defendida pela esquerda e criticada pela direita. Em que sentido? A direita fala o seguinte, olha, se você for querer reduzir a zero a tarifa do ônibus em todo o Brasil para todo mundo, quem que vai arcar com isso? Vai arcar toda a sociedade, dinheiro não cresce em árvore. Você vai difundir por toda a sociedade o custo disso. Ou seja, o próprio pobre que vai ser isentado na hora de andar de ônibus, ele vai pagar essa tarifa quando ele vai fazer uma compra no supermercado. E por outro lado, quem que você está isentando? Ora, quem mais paga os ônibus, as tarifas de ônibus no dia a dia, em dia útil, são as empresas que contratam os funcionários. Então o que está fazendo é redistribuir um custo das empresas que contratam os funcionários, que pagam o vale transporte e distribuindo isso para toda a sociedade, que seria uma alocação ineficiente de recursos. O Pio vai me dizer aqui depois se eu estou mentindo, ele é economista. Então, existiria uma alocação ineficiente, aí, uma distribuição equivocada dos recursos. O que seria mais sábio na visão da direita? Se nós queremos propiciar um transporte para que as pessoas mais simples, as pessoas com menos recursos, as pessoas mais pobres, possam usufruir do seu direito ao lazer, do seu direito à locomoção, eles possam ter a sua circulação facilitada, o que você precisa não é de tarifa zero, o que você precisa é de tarifa social. Ou seja, você vai distribuir uma tarifa zero, entre aspas, apenas para pessoas que não têm condição de pagar, ou então em dias específicos, por uma questão de pragmaticidade. No domingo é um dia em que a maior parte das pessoas que circula não circula para trabalhar. Então essa não é uma tarifa que é bancada pelas empresas. Então no domingo você estabelece uma isenção de tarifa para todo mundo, até por um caráter pragmático, considerando aí o custo-benefício de você estabelecer isenções parciais para determinadas categorias de pessoas, para determinadas faixas de renda. E você ainda pode estabelecer esse programa da tarifa social em benefício daquelas pessoas que mais precisam. Isso seria uma alocação mais eficiente de recursos. Quando se promete uma tarifa zero, o que você está caindo aí num populismo, que aloca de modo ineficiente recursos e gastos sem fontes de receita, a não ser que você crie um aumento de tributos ou a não ser que você estoure mais uma vez o limite de gastos, aumente o déficit, aumente a dívida pública. E tem outro programa que você trouxe, Tosi, me recupera agora, qual foi? A jornada 6x1. Ah, sim, a jornada 6x1. Em grande parte já é praticada no país, né? Sim, a jornada 6x1, que já é, como você disse, em grande parte praticada, a questão é, para onde que vai mudar? Vai ser a jornada 4x3, que é defendida pela diva pop Erika Hilton, ou vai ser a jornada 5x2? E mais, sempre que você diminui o horário de trabalho dos trabalhadores, o que você está colocando é impondo um custo ao empresário. E o empresário vai ter 3 soluções. Ou ele vai cortar a mão de obra, ou vai aumentar o preço dos seus produtos, ou ele vai fechar. O que você tem que fazer, o que gera, na verdade, aumento de qualidade de vida, aumento salarial, é aumento da produtividade. Ou seja, é você gerar mais riqueza com o mesmo número de horas produzidas. Aí você tem que investir em educação e tecnologia. Agora, é possível discutir essa redução para você ter 5x2? Sim, mas tem que ter uma análise muito adequada dos custos que isso vai envolver e do impacto econômico que isso vai gerar para as empresas, inclusive, sob o ponto de vista de desemprego. Olha, me permita tomar a palavra aqui e falar uma coisa sobre esse problema da tarifa zero no ônibus no Brasil inteiro. É inviável operacionalmente. Já já alguém vai citar o caso de Luxemburgo. Luxemburgo é um país, é um estado, mas é uma cidade que tem 650 mil habitantes. Londrina tem 555 mil. Então, Luxemburgo é um pouco maior do que Londrina. Só que Luxemburgo colocou lá que o transporte público é isento para todo mundo. Trem, ônibus, seja o que for. Mas por quê? Porque Luxemburgo tem mais de um automóvel por habitante e eles colocaram um pedágio no centro de Luxemburgo quase inteira, de maneira que toda aquela arrecadação é para subsidiar o transporte público, para aquela população daquele lugar. Tosi, essa proposta é inviável.
Vou dar algumas razões. Ponto número 1. O Brasil tem agora, 2025, 213 milhões de habitantes, pouco mais. Tem 5.570 municípios. 1.200 municípios têm menos de 5 mil habitantes. Esses municípios menos de 5 mil habitantes nem têm sistema de ônibus. Tem lá uma jardineirazinha, uma bicicleta, porque são municípios pequenos. Jardim Olinda, aqui no Paraná, tem 1.500 habitantes. 1.500 habitantes cabem dentro de uma igreja. É a população da cidade. Nós temos, desses 5.570 municípios, 2.470 com menos de 10 mil habitantes. Aí você pega São Paulo, a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem a população da Argentina, a grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, que é mais que a população de Portugal, mais que a população do Chile. Então a pergunta é, como é que você vai isentar os municípios que têm sistema de ônibus coletivos, transporte público coletivo, e distribuir o custo pelo Brasil inteiro? A população brasileira está dispersa nesses 5 mil. O Brasil é um continente. Ele tem um pedaço acima dos trópicos, outro dentro dos trópicos, outro abaixo dos trópicos. O Brasil não é Luxemburgo. E outra coisa, em economia existe uma máxima fundamental. As quantidades consumidas de qualquer coisa têm relação com o seu custo de produzir e com o seu preço de vender. Se você decretar uma tarifa zero, você pode ter certeza que 24 horas depois, o número de passageiros no sistema de transporte do Brasil duplica. Eu disse até o seguinte, você imagina uma pessoa que mora num bairro e tem um padrinho que mora num outro bairro, em Curitiba, a 30 quilômetros de distância. E que, de repente, chega num domingo, todo mundo vai passear de ônibus, todo mundo vai visitar todo mundo, porque é gratuito. A gratuidade é um problema. A gratuidade pode ser dada, digamos assim, ao usuário direto, mas não é dado para a sociedade. Então, isso aí, na verdade, é uma coisa que o Lula jogou para o Ministério da Fazenda fazer um estudo. Eu afirmo, é inviável. Aí alguém pode dizer, não, mas nós vamos aplicar isso só nas cidades que têm mais de 100 mil habitantes. Tudo bem, como é que você distribui os custos pelo país inteiro? Como é que você resolve um problema desse? Esse próprio problema aí do imposto de renda, da isenção da quem ganha até 5 mil, faz alguns anos que o governo vem avisando. E tem mais um detalhe. Se a tabela do imposto de renda tivesse sido reajustada de 2015 para cá, a isenção já estaria de 5 mil, um pouco mais até. Então, na verdade, isso aí é matéria, digamos assim, de estratégia política rasa, em época pré-eleitoral. Aliás, nós já estamos numa época pré-eleitoral, né? Se não eleitoral. Falta um ano para a eleição. Agora, Marcília, fico imaginando a qualidade de um sistema de transporte público gerido pelo governo federal, gratuito para todos. Vamos voltar à época das jardineiras. Mas ele ainda quer estatizar? Ou ele quer dar a tarifa zero, mas deixar? Vai ser feito um tal do estudo aí, mas eu fico pensando, imaginando assim, a qualidade disso, né? Se você não tem cobrança, vai depender da eficiência do governo para administrar. Nós vamos andar com as jardineiras do século XIX, vamos andar de pau de arara, todo mundo, porque como que o governo vai manter uma qualidade de um serviço que hoje temos na iniciativa privada, né? Se é algo de graça. Na Venezuela teve gasolina bem barata, quase de graça lá, mas ajudou a sucatear o país também, criar sérios problemas econômicos. Tem o teu áudio, Marcília. Opa, fui eu aqui. Okay. Como vocês estavam dizendo, é uma medida não apenas populista, como também irresponsável. E esse é um grande problema. Hoje não existe receio. Então, se o Lula fizer isso por um ano, quebrar o país, por exemplo, o que vai acontecer com ele? Nada. Né? Se o Lula fizer isso e der certo só até as eleições, e depois das eleições ele não continuar com isso, o que vai acontecer? Nada. Qual o compromisso dele com isso? Nenhum. Então, assim é que é. Infelizmente, é dessa maneira que eu realmente fico aqui pensando que talvez, assim, é uma coisa um pouco kamikaze, mas, sei lá, dentro do país como a gente está, eu fico pensando, se o Lula, sabe aquele cara que sabe que o avião vai cair e fala, então vou tirar a roupa aqui, vou ficar pelado dentro do avião, não tô nem aí, vou beijar a mulher do lado ali da poltrona, vai cair mesmo, todo mundo vai morrer. Eu fico pensando se não é esse tipo de coisa. Vai quebrar mesmo o país, tá
tá falido mesmo, então vamos fazer aí um monte de políticas e depois quebra, pelo menos a gente vai contar que a gente tentou, que a gente... Ele chama tudo isso de investimento, enfim, aí entra a publicidade, os gastos publicitários, né, do governo aumentaram 360% nesses últimos meses. 360%, né? Eu cheguei a ver uma publicidade ridícula do governo esses dias, que era com um ator de pegadinha, um daqueles apresentadores de pegadinha, e assim, é um negócio lamentável. Você é fiel ao Brasil ou não? Você gosta de cachorro caramelo ou cachorro de raça? A pessoa fala, eu gosto de cachorro caramelo. Opa, então você é fiel ao Brasil. Mas o que isso tem a ver com política pública, com o governo, com o Brasil? Mas é dinheiro público enfiado nisso. Então assim, eu fico realmente pensando se não é se a gente não está diante dessa situação de o avião está caindo, vou beijar a moça do lado, e que se dane, não tem o futuro mesmo, porque se não é isso, é uma confiança total na irresponsabilidade pessoal dele, né? A biografia, enfim, ele conta o que ele quiser, mas na responsabilidade pessoal, né? Bom, quebrei o país, isso vai me custar o quê? Nada. Bom, então vamos lá, que seja. Se colar, eu ganho a eleição e aí a gente vê, né? Se não, eu perco a eleição e o problema é do próximo. E tô nem aí para isso, porque não sou eu que vou pagar essa conta. Me parece que é disso que se trata. Um total desespero, uma total irresponsabilidade. E nós permitimos. O Deltan está aqui e pode muito bem falar disso, e fala muito bem sempre, do quanto nós geramos, sobretudo no pós-Lava Jato, uma total irresponsabilidade nos governantes. O dia de amanhã a ninguém pertence, nem a Deus. Eu até quero fazer um comentário, já que você foi Quero. citado. Vamos fazer, né? Porque eu tenho uma grande preocupação com a economia brasileira quando eu olho para o fato de que o nosso percentual de dívida sobre o PIB está chegando a 78%. O que isso quer dizer? Quando a gente compara o Brasil com outros países emergentes, a gente tem a maior relação entre a nossa dívida e o tamanho da riqueza que a gente produz no ano. 78%. E quando a gente começa a tá muito endividado, é como uma dona de casa, é como algum trabalhador. Está muito endividado, corre para o banco para pegar um novo empréstimo, o banco diz, meu amigo, olha, ou eu não vou te dar esse empréstimo, ou eu vou te dar com um juro muito alto, porque o teu risco é muito alto. O risco de eu investir em você, de eu emprestar dinheiro para você é muito alto. E o Brasil está com esse risco de não pagar, risco de calote, risco de crédito cada vez mais elevado. E quando isso acontece, o juro vai aumentando. A gente está com uma Selic aí de 15%. Ela está girando aí nos últimos tempos entre as maiores do mundo. Eu acredito, o Pio me corrija, que é a maior do mundo hoje. E quando você tem uma Selic alta, fica ruim para você investir. Você desestimula o investimento produtivo, porque vale muito mais a pena para o investidor colocar o dinheiro no banco do que investir numa atividade produtiva em que, além em que você tem que, para valer a pena, você vai ter que ganhar muito mais ali do que aqueles 15% e ainda envolve toda uma série de riscos. Então você desestimula a atividade produtiva, você encarece o crédito no mercado, você aumenta o risco Brasil e você vai manter esse juro alto em razão do nosso risco calote. Então nós precisamos trabalhar isso. Isso não vai ser mudado se você não tiver um gasto menor em relação à tua receita. Precisa sobrar dinheiro para você ir quitando a dívida, para você reduzir isso, para você deixar isso numa dimensão aí aceitável. Vamos lembrar que no governo Dilma, um dos grandes erros dela foi justamente o crescimento da dívida pública, o aumento dos juros, se diminuiu o investimento, a gente teve o Brasil aí com uma das piores crises econômicas da nossa história. E a gente não quer que isso se repita. Agora a gente podia ter aquele momento chamado, talvez, momento dos três loucados ou sessão pastelão. Eu explico por quê. Veja essa manchete de hoje da Gazeta do Povo e de outros jornais, provocada por um professor da USP que estava como professor visitante em Harvard. Professor de Direito da USP, Carlos Portugal Gouveia, um dos fundadores do movimento Sou da Paz,
foi preso lá nos Estados Unidos após disparar tiros de chumbinho ao lado de uma sinagoga de Boston, na véspera do feriado de Yom Kippur, um dos mais sagrados para os judeus. Seguranças da sinagoga interpelaram o atirador brasileiro, que disse que estava apenas atirando em ratos. Houve uma discussão e briga corporal, e o professor acabou algemado e preso pela polícia. De quebra, ele ainda foi afastado das funções pela direção da Universidade Americana. Chama a atenção que o caçador de ratos aí é um dos fundadores do movimento Sou da Paz no Brasil e vai dar tiro ao lado de sinagoga nos Estados Unidos e ainda brincar ou zoar que estava caçando ratos. Esse problema do discurso, né? A pessoa não ter um discurso que corresponde às suas ações. No caso desse professor, ele foi muito infeliz. Até para, talvez, benefício da dúvida, né? Vai que ele estava mesmo atirando em ratos, mas é meio estranho, né? E ter feito isso ao lado da sinagoga no dia de um feriado judaico religioso. Tem 3 problemas aí, Tosi. Em primeiro lugar, para a gente partir para esses 3 problemas, a gente tem que olhar a justificativa que ele deu, que ele estava atirando em rato. Olha, segundo a história, eu fui olhar a matéria original publicada no site americano, fala que os seguranças eles foram dar atenção para o que estava acontecendo em razão dos estampidos altos de disparos que eles ouviram. Isso me indica, isso não tinha uma prova ali, não estava consubstanciado que tipo de arma é, mas isso me indica que é uma arma de explosão. E mais, eles também prenderam esse professor por um dano que ele provocou, porque se encontrou uma janela de um carro quebrada com um chumbo dentro, compatível com a arma que ele estava usando. Ou seja, muito provavelmente não era uma espingardinha de pressão. Eu tenho dúvidas se uma espingardinha de pressão quebraria o vidro de um carro e certamente ela não gera um barulho de uma explosão compatível com o que os seguranças da sinagoga judaica relataram. Então ele estava ali desempenhando uma atividade que gerava um risco para pessoas, um risco humano. Em plena cidade ele dando disparos com arma de fogo. Se você quer matar ratos, tem outras estratégias mais eficientes, quer o uso de veneno, quer você usar ratoeiras, não você sair atirando com uma arma de fogo buscando ratos. Então essa desculpa dele, ela é muito implausível, mas se ele estivesse fazendo alguma atividade ilícita, ele não tinha por que brigar em agressão física com esses seguranças e sair correndo. Então é muito estranho, é muito estranho. A desculpa dele é muito implausível. E aí isso levanta algumas hipóteses. A primeira hipótese, que diga-se de passagem, eu já vou esclarecer isso melhor, mas essa primeira hipótese é a hipótese de que hoje é dia de Yom Kippur, é o dia do perdão, é o dia mais importante da celebração judaica, e ele estava do lado de uma sinagoga, atirando lá, e veja só, a desculpa que ele disse é que ele estava caçando ratos, que era uma expressão usada lá na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, daquele partido que eu não vou mencionar o nome para não derrubar o vídeo aqui, mas era usada como uma referência de matar, inclusive, a população judaica. Então, a primeira hipótese que se levanta é de um preconceito racial contra judeus. Agora, essa hipótese ela foi enfraquecida pelo próprio relato ali da ocorrência policial, em que a notícia diz, a matéria de jornal diz que não havia, em princípio, sinais de um preconceito de natureza racial. Tá? Para a gente ser muito franco, muito pé no chão. Mas levanta essa hipótese, porque a circunstância é muito estranha. É tudo muito esquisito. A segunda hipótese que você levanta é que essa pessoa está fora do seu juízo normal. Ele está precisando de um tratamento psicológico, psiquiátrico, porque não é razoável que um professor, eu fui olhar o currículo dele, um currículo sólido, estivesse ali com uma arma de fogo no meio da cidade atirando. Gente, ninguém faz isso aqui no Brasil, quanto mais lá nos Estados Unidos. Então, a segunda hipótese aí é de que é uma pessoa que está com uma perturbação mental forte. Agora, a terceira questão que levanta é a hipocrisia. Ele é alguém de um instituto desarmamentista no Brasil que estava lá nos Estados Unidos utilizando uma arma de fogo. Isso é de uma incoerência brutal. É uma hipocrisia brutal. São 3 questões que mais me chamaram a atenção aí nesse episódio, Tosi. Pois é, eu fico imaginando assim que é uma forma dele desopilar o fígado, digamos. No Brasil tem que ficar me segurando, tem que ficar defendendo que sou da paz aqui. Aqui tá liberado, aqui vão mandar bala à torta e à direita e afinal eu sou um professor de Harvard convidado. É um pouco de afetação, quem sabe, aí do professor. Olha, eu falei que era a sessão pastelão, agora tem a segunda parte, né?
O escritor Eduardo Bueno, o tal do Peninha, que ficou famoso por debochar e vibrar com o assassinato de Charlie Kirk, disse agora que está parcialmente arrependido do que ele afirmou. Está arrependido na forma, mas não no conteúdo, foi o que ele disse. Veja só. Já fiz a retratação, estou arrependido da forma, mas não do conteúdo. A forma foi muito equivocada, com riso e tal, no momento da morte de um cara. Mas o conteúdo do que eu quis dizer eu mantenho. O mundo fica melhor sem pessoas que nem Charlie Kirk. Só não sabe admitir isso quem não o conhecia e não sabe as coisas que ele falou ou quem apoia seu viés que flerta diretamente com o nazifascismo. Charlie Kirk jamais terá o meu respeito. Olha, se fosse um programa sobre teologia aqui, está aí um exemplo de falso arrependimento, né, André Marcília? O falso arrependimento do Eduardo Bueno. Você confunde o nome dele, né, o sobrenome às vezes. Eu por muito tempo achei que era Eduardo Bueiro, mas eu acho que é Bueno. De qualquer forma, veja, esse caso do Peninha, é claro que ele está arrependido, né? Ele, enfim, tomou porrada agora tudo quanto é lado e não está acostumado, né? Esse, aliás, é um grande problema da esquerda. Ela sempre que toma porrada não está acostumada a que passem-lhe pano. E nesse caso ninguém passou pano, ou o pano não foi suficiente para o tamanho das abobrinhas que ele disse. Ele não parava de falar besteira. E é uma pessoa que é uma metralhadora de besteiras, né? E ele não para de falar rápido, fala muito. Todo mundo que fala rápido e fala muito, em geral, fala muita besteira. De qualquer forma, ele está arrependido, não do que falou, ele está arrependido das consequências que ele teve em razão do que falou. Até porque as falas desse Eduardo Bueno, desse Peninha, elas não são, ele não inaugura agora o seu currículo de tolices. Ele já vem há muito tempo falando essas tolices, chegou a falar inclusive algo parecido quando houve, salvo engano, que ele disse que ia passar com um carro em cima, que ele tinha passado com um carro em cima de uma manifestação, uma coisa do gênero. Por mais que aquilo pudesse ser uma piada, enfim, mostra que ele tem uma predileção, ele é uma pessoa propensa a tolices, a falar tolices, e agora não será a última e não foi a primeira. Portanto, ele não está arrependido. Uma pessoa que repete a sua conduta não está arrependido da conduta, está arrependido da consequência que dessa vez a sua conduta gerou. E ele realmente teve alguns prejuízos, até mesmo de ordem financeira, em razão disso. Mas é aquilo, ele pede perdão e pronto, porque hoje no Brasil as esquerdas são sempre perdoadas, né? Tem duas classes de pessoas no Brasil que são sempre perdoadas, seja o que for que você faça. A esquerda e os ministros do STF, né? Se é que são duas classes. Deixa eu só já ouvir vocês, o Deltan e o Pio, mas deixa eu complementar aqui. Um camarada aparentemente tão frio e sem coração como o Peninha, né? Ele também tem o seu lado humano, sim. Pelo menos ele disse que ficou abalado com a repercussão do caso. Mas veja só por que ele ficou abalado. A única coisa que realmente me abalou foi ter envolvido a minha família, minha mulher, minha filha. Publicaram um monte de fake news, um monte de coisa canalha. Errei até um determinado ponto, mas eu não errei em dizer que o mundo fica melhor sem o Charlie Kirk. Eu não mudo essa posição. Aí dá para ver a dimensão moral do homem, né? Ele fica abalado porque a família dele foi atacada, criticada pelas besteiras que ele falou, mas vibra e diz que vibraria de novo com o assassinato de um pai de família cujo maior crime era ter ideias conservadoras. É isso mesmo, e não foi a primeira vez, viu, Tosi? Ele falou uma série de outras besteiras que a Gazeta do Povo reportou numa excelente reportagem, e eu trouxe aqui para colocar aqui mais ingrediente nesse caldo aqui. Eu quero ouvir você, Pio. Olha só, em uma outra entrevista, ele confessou ter vibrado com a partida de figuras como Ronald Reagan, Henry Kissinger, a Margaret Thatcher e o ex-presidente Médici. Sobre Olavo de Carvalho, ele disse o seguinte, chamou de escroto, de terraplanista e disse: um cara que mata urso não merece viver nesse planeta, porque ali o filósofo ele gostava de caçar.
Além disso, ele falou do Roger Moreira, do grupo Ultraje a Rigor, dizendo que deve ter um fim horroroso, desastroso. Falou também sobre a deputada estadual Ana Campanholo, de direita, conservadora, de Santa Catarina, dizendo que ela sequer deveria viver. Durante a pandemia, ele sugeriu que o deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, fosse entupido com doses letais de cloroquina. Na mesma época também ele ironizou os problemas de saúde sofridos também por Mário Frias, do PL do Rio de Janeiro, então secretário especial da Cultura, dizendo: dá para chegar no quarto infarte? Sobre Donald Trump, ele expressou o direito de não apenas não ser eleito, como deixar de respirar. Sobre o atentado contra o ex-presidente Bolsonaro em 2018, ele disse, lamentando, que faltou a viradinha da faca. Disse uma série de outras asneiras. Ele falou, por exemplo, sugeriu que o Palácio Planalto pegasse fogo com Bolsonaro e a sua família dentro. Chamou eles de desprezível, nojento, asqueroso, repugnante, burro, torpe, estreito e vários outros adjetivos. Falando de Tarcísio de Freitas, dos governadores da direita, disse que Tarcísio de Freitas contratou gente para matar na Baixada Santista. Falando de Romeu Zema, disse que foi entupido de cloroquina. Falando de Ronaldo Caiado, disse que é um senhor feudal constrangedor. E você tem ainda uma lista de apelidos carinhosos que ele usava para as pessoas da direita. Você acaba de dar todas as credenciais dele aí para estar capacitado, habilitado para escrever um livro de história e faturar 3 milhões e 200 milhões e 200 mil com o governo. Na Caixa Econômica Federal, né? No contrato que ele tem, que não foi cancelado. Outros contratos foram, mas o da Caixa não. Não sei se está aí, Deltan, mas tem uma outra. Ele confessou que num dado momento ele jogou o carro em cima de algumas idosas porque não eram de esquerda. Isto ele confessou. Tem essa história. Se você pesquisar aí na imprensa... Caramba, essa não vi. Uhum. Não, ele jogou o carro em cima de idosas e só lamentou que não deu certo. Dar certo para ele teria sido... Pode pesquisar, isso aqui eu não estou inventando, eu li várias vezes, até li em mais de um veículo para ver se isso procedia. Caramba. Ele disse isso, Caramba, ele lançou o carro sobre idosas num evento lá, não sei o que foi, enfim... E tem o perfil para escrever o livro de história da Caixa Econômica por 3 milhões e 200 mil reais, que está o contrato em vigência. Esse é o tipo de sujeito que você não precisa dizer nada sobre ele, ele disse tudo. É fato. Deixa eu fazer uma observação, claro, aproveitando, a respeito dessa questão da economia. O Marcília falou que, na verdade, o governante pode vir fazer essas coisas todas. É uma coisa muito interessante. Há muitas atitudes, há muitas medidas que um governante, um presidente de um país pode tomar, com apoio de Congresso, com apoio de tribunais, com apoio dos políticos em geral. Mas há duas coisas que nunca os políticos conseguiram vencer. Ele pode inventar programa para reformar a casa, ele pode tentar estatizar sistema de transporte, pode tentar botar tarifa zero. Tudo isso o governo consegue, são, digamos, coisas erradas que ele consegue implementar. Porém, há duas coisas, Tosi, que o governo, nenhum do mundo, todas as vezes que tentou, não conseguiu. Uma é evitar a recessão. No mundo inteiro, se você estudar a história de todas as recessões, recessão o que é? Queda brutal de produção, desemprego, sofrimento, mais pobreza, mais miséria, não precisa dizer muita coisa. Dilma Rousseff, 2015, 2016. A segunda coisa que nunca os governos conseguem fazer é eliminar a inflação. Todos os governos que tentaram por meio de tabelamento de preço fracassaram. Isso aí você tem história. Eu te dou uma lista de 30 países, se você quiser, ao longo do tempo. E tentar. Aliás, desde o imperador Diocleciano tentou tabelar preços há 4.000 anos e não deu certo. Então, você pode observar todas as vezes aqui no Brasil que se tentou controlar a inflação por meio de tabelamento e congelamento de preços, não deu certo. O Brasil conseguiu vencer a inflação quando botou um plano econômico, o Plano Real, que foi o sexto, e que, por seus próprios méritos, deu certo. Lá na frente a inflação cedeu. Agora, todas as vezes que o governo tentou, por decreto, congelar preços, na verdade aquilo parou por um tempo, mas imediatamente, ao fim desse pequeno tempo, voltou a inflação. Então, o que acaba acontecendo, e aí eu diria ao Marcília, se um governante fizer essas coisas todas, o povo vai pagar, sofrer demais por recessão, porque perde emprego, perde renda, vai passar fome,
vai sofrer. Só para E esclarecer vai aqui, pagar quando por você inflação. Quando se fala essas coisas todas, é todos esses gastos desenfreados, né? Todos esses programas Todos- malucos, inclusive o próprio Estados Unidos, a recessão a Grande Depressão de 1929, a hiperinflação alemã de 1922, os Estados Unidos, o próprio Nixon, dia 15 de agosto de 71, anunciou o fim do lastro ouro no dólar. Todos que tentaram por alguma medida, alguns tiveram sucesso por algum tempo. Olha, para encerrar, se você lembrar, Dilma Rousseff congelou preços de energia, combustíveis, veio uma recessão brutal. 2015 e 2016, o produto interno bruto brasileiro caiu 7%, o desemprego foi imenso e em 2016 a inflação foi 10,67%. E a conta de luz Então- depois teve vários aumentos seguidos para repor o que tinha Para sido repor, porque congelado. quebrou o sistema energético. Ele não quebrou assim no sentido jurídico, porque ficou vivendo, mas com prejuízo. Então, recessão e inflação são duas doenças consequenciais de todas essas besteiras que governos fazem e que a população paga um preço altíssimo. E paga ao longo do tempo, não é só no momento em que o efeito está se dando, não. Mas, se você me permite, eu queria aproveitar que o Pio foi professor de macroeconomia por muitos anos. Ou seja, eu estou estudando, eu tenho um livro lá que eu estou lendo, Macroeconomia, um tijolão do curso de macroeconomia. Eu estou lendo do Olivier Blanchard. É bom. É um cara que fez MIT, né, professor do MIT. Mas o Pio é professor, né? Então é outro nível. Será que você podia explicar rapidamente, em termos leigos, para a pessoa entender que nos acompanha, qual é a relação entre causa e efeito desses programas, esse gasto desenfreado e a recessão? Como que uma coisa aí leva a outra? Me permite, Tosi? Claro. Esse parênteses, acho que a gente tem que aproveitar aqui o Pio. O que acaba acontecendo é que governos têm a prerrogativa de gastar mais do que arrecadam. Quando você estava falando da dívida do Brasil, essa coisa Selic, um dos problemas do Donald Trump, aquele documento do Conselho de Consultores Econômicos, cujo presidente é o Stephen Meyer, fez lá, Mar-a-Lago, 41 páginas, eles colocam lá o seguinte, muito rapidamente, os Estados Unidos têm um PIB de 29 trilhões de dólares, a China é 19 trilhões. Então, os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo. A dívida pública nos Estados Unidos é de 36 trilhões. Então, veja, o governo de endividar ele consegue, porque ele pode, vai emitindo títulos públicos, vai gastando mais do que arrecada e vai, enquanto der, ele vai emitindo até o dia que explodir. Uma das preocupações deles, e outra coisa, o governo americano deve arrecadar neste ano, 4 trilhões de dólares e vai gastar quase 6. O plano do Scott Bessent, que é o ministro da Fazenda deles lá, né? Ele tem um plano chamado 333. Crescer 3%, o PIB dos Estados Unidos, por ano, não cresce, está crescendo 2%, um pouco menos de 2%. Trazer o déficit público para 3% do PIB, porque o governo americano deve arrecadar 4 trilhões e gastar quase 6. Então tem um déficit, vai dar 900 o déficit. Ele quer trazer o déficit público para a metade. E por isso, com as tarifas, ele aumenta a arrecadação, reduz as importações, tenta estimular empresas que estão produzindo lá fora, quase das empresas de automóveis que estão no México e já estão voltando para os Estados Unidos. Então ele quer aumentar o PIB em 3%, reduzir o déficit a 3% do PIB e aumentar em 3% a produção do petróleo para reduzir importações, porque o governo americano tem o tal do déficit gêmeos, que é um perigo, que é o déficit fiscal, o governo gastando mais do que arrecada, e o país tem um déficit com o resto do mundo porque ele importa mais do que exporta. Então, por isso que eu digo, é importante se colocar no lugar do outro, ler quais suas razões, para tentar entender, né? Então, não é porque o sujeito é seu adversário, é de outro lugar, você vai simplesmente dizer ele está errado. Não. O Ortega y Gasset tem uma frase, né? O homem é o homem em suas circunstâncias. Ele é o presidente dos Estados Unidos e as circunstâncias dos Estados Unidos. Então, se fosse olhar do ponto de vista dele, vocês olham, do ponto de vista dele, ele tem suas razões. Eu posso não concordar com elas do meu ponto de vista, porque me prejudica. Então, esse é o ponto. E o governo americano está desesperado. Essa dívida de 36 trilhões de dólares para um PIB geral de 29 trilhões, para um governo que tem uma arrecadação tributária de 4, é um problema. Estou falando da dívida pública, né? Uhum. Ainda tem a dívida privada. E o Brasil não chegou nisso, mas pode chegar. Mas o Brasil é comparável a outros emergentes, né? E comparando com os outros emergentes, ele tem uma maior relação de dívida PIB hoje. E aí você estava falando como que isso conduz a uma recessão. Qual que é a lógica disso? Porque é o seguinte, primeiro ponto, bastou você deixar o Banco Central um pouco independente, que ele diz, qual é o instrumento que eu tenho? Taxa de juros. Aumenta juros, uma grande parte dos investidores
para de tomar financiamento para investir. Parou de investir, para de gerar emprego. Porque o PIB tem uma coisa muito curiosa, nós falamos muito do produto interno bruto. Se existe um produto interno bruto, existe um produto interno líquido. O produto interno bruto menos o desgaste de todo o capital físico no país, a infraestrutura física, a infraestrutura empresarial, a infraestrutura social, isso, por usar durante um ano essa infraestrutura, esse estoque de capital físico, ele é depreciado. Então, o país precisa investir no mínimo para repor o capital físico que se desgasta durante o ano por seu uso. No momento em que sobe a taxa de juros, automaticamente os investimentos caem. Caindo investimentos, cai a produção sequencial. Caindo a produção, diminui a oferta, vem a inflação, diminui a geração de empregos, capacidade de gerar empregos. Então é uma pilha de problemas. A economia é como uma rede. É um efeito dominó ali, né? Eu sempre dizia para os alunos, a economia é uma rede que está esticada. Se você mexer num quadradinho da rede, você mexe na rede inteira. Né? Não tem como ficar só restrito àquele pedaço. Bom, eu tinha comentado que aquele momento era da sessão pastelão, né? E tem mais um terceiro item aí dos momentos de sessão pastelão no país. O José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil de Lula, condenado duplamente, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, deu entrevista na BBC hoje e posou de magnânimo, pregando até concessão de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, que, segundo ele, não resistiria às durezas do sistema prisional brasileiro por causa dos seus problemas de saúde. Dirceu fala como quem conhece do assunto, visto que já puxou algum tempo de cadeia. Após alguns anos recluso, ele voltou ao jogo político, muito à vontade, disse que o Brasil deve um pedido de desculpas a ele em forma de votos. Isso mesmo, segundo o ex-guerrilheiro, que planeja se candidatar a deputado federal pela terceira vez por São Paulo, a candidatura seria uma reparação que ele vai pedir para o eleitorado. Queria saber do Marcília lá. Marcília, o povo brasileiro deve realmente alguma coisa ao José Dirceu? Essa reparação histórica, que, aliás, é um palavreado usado muito pela esquerda, né? Que exige, volta e meia, reparação histórica por isso, por aquilo outro. E agora a reparação histórica para o Zé Dirceu, pedido de desculpas e através de votos em 2026. Ele afirmou isso. Não estamos aqui delirando, Marcília. Eu acho que a gente deve. Na verdade, eu acho que a gente deve pedir desculpa para todo mundo, né? Eu queria muito pedir desculpa para os índios, né? Da gente ter pego esse país e tentado levar adiante, né? Eu queria muito pedir desculpa para todo mundo. O Zé Dirceu, ele merece as nossas desculpas. Eu acho que ele merece que o país inteiro se ajoelhe e peça a ele perdão. Perdão por nós termos falta de vergonha na cara, né? Eu acho que merece desculpas. Eu acho que o Zé Dirceu merecia ser eleito, não precisa nem ser eleito, ele devia ser guindado à presidência da República como a pessoa mais honesta do Brasil depois do Lula, porque o Lula falou que ele é o mais honesto, né, nunca teve na história. Depois do Lula, então, o Zé Dirceu talvez seja o mais honesto. Então, ele devia já ganhar direto as eleições e todos nós sermos obrigados a bater palma, que nem pro Kim Jong-un lá, que eles ficam batendo palma sem parar, e quem parar primeiro de bater palma vai pro porão. Eu acho que essa talvez seja a nossa... Esse é o nosso futuro. Olha, é impressionante, né, o Tosi? A gente escuta um negócio desse, né, e a gente fica aqui pensando, como é que a gente explicaria um negócio desse se descesse aqui um marciano, né? O Zé Dirceu, o Deltan pode falar bem quem foi o Zé Dirceu nessa história toda, né? Quem acompanhou o Mensalão viu quem foi o Zé Dirceu. As pessoas todas disseram, enfim, eu não posso nem falar, porque se eu falar o que eu acho do Zé Dirceu, eu é que acabarei sendo processado, porque o Brasil é isso, né? O Brasil é muito louco, porque o cara que erra, ele está certo, e nós que acertamos, erramos ao falar do cara que erra. Olha, ele foi perguntado sobre como que anda a comunicação com Lula,
E Dirceu disse que não tem tido muito contato, que o presidente está mais próximo de figuras como senadores Jacques Wagner e Randolfo Rodrigues, mas diante da longa amizade que os dois têm, Dirceu afirmou que nós conversamos, vamos dizer assim, por telepatia. A respeito das eleições do ano que vem, Zé Dirceu diz que a candidatura da esquerda está bem caracterizada e que a chapa ideal seria novamente Lula e Alckmin. O vice-presidente, inclusive, ganhou elogios pela atuação na crise do tarifácio. Quem diria que viveríamos para ver Zé Dirceu pedindo voto e apoio para Geraldo Alckmin? O Brasil não é para amadores, Pio. É assim. Pois é. Nada a declarar. Vamos lembrar que o Alckmin que disse, né, que se Lula fosse eleito, ele ia voltar à cena do crime. Né? Vamos lembrar disso. E quando eu ouço você pensar sobre o que a gente deve, para o Dirceu, olha, a gente deve colocá-lo na cadeia, viu, Marcília? Essa é a grande dívida que a gente tem. A gente devia tê-lo colocado na cadeia e a gente não fez isso. Seguimos devendo isso. Agora, com toda essa situação, eu vi nessa entrevista o Dirceu dizendo, olha como é difícil o Brasil. O Dirceu dizendo que ele acha que o Bolsonaro não tem condições, seria um absurdo o Bolsonaro ter de cumprir pena num presídio comum. Né? Então, com tudo isso que a gente está aqui dizendo de Dirceu, ele ainda assim consegue ter mais bom senso do que o Moraes. Então, é complicado. É um país... Eu queria um dia pedir asilo à Venezuela, porque, enfim, talvez lá a gente tenha um país um pouco mais estável, mais tranquilo, mais capitalista, mais democrático do que o Brasil. Quero agradecer ao André Marcília, Deltan Dallagnol, José Pio Martins pela participação. Foi um prazer tê-lo conosco. Venha mais vezes, especialmente a você, nosso espectador que acompanha a Última Análise, e peço para que você considere assinar a Gazeta do Povo. Está com a promoção de R$10 por mês até as próximas eleições. Promoção para o Brasil sair do vermelho. Aproveite, gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code, o link na descrição também do vídeo. Junte-se a nós, apoie o jornalismo da Gazeta do Povo nesses tempos difíceis. Obrigado e até o nosso próximo encontro.